Sabe quando um título de livro é muito mais do que só um nome? Às vezes, ele é uma porta de entrada. E hoje a gente vai mergulhar em como apenas algumas palavras podem contar uma história gigantesca sobre uma pessoa, uma nação e o peso da própria história. Olha só isso. No português original, O Menino Entre Gigantes. Tem uma sonoridade, né? Quase uma música, que já cria uma imagem muito forte. A gente quase consegue sentir a dimensão da cena antes mesmo de virar a primeira página. E aqui a gente vê a tradução para o inglês. A imagem parece que fica ainda mais nítida, quase coisa de cinema. Um menino e gigantes. É essa simplicidade que causa tanto impacto. E essa tensão, sabe, entre o pequeno e o imenso, que vai ser o centro da nossa conversa. Então, vamos começar por aí. O que essa imagem quer dizer de verdade? Não só dentro da história, mas de um jeito mais amplo. É um convite para a gente olhar para o nosso próprio mundo e para as forças que estão ao nosso redor. A primeira camada de sentido aqui é algo que todo mundo de alguma forma já sentiu. O título captura aquela sensação de se sentir pequeno diante de um mundo que parece enorme, avassalador. De ser só uma pessoa diante de forças gigantescas. E quem são esses gigantes? Bem, eles podem ter várias caras. Podem ser as expectativas que a sociedade joga em cima da gente, as forças da história que definem o nosso presente, ou até mesmo os nossos próprios desafios internos. São as sombras do que já passou e o peso do que ainda vem. No fundo, todo mundo tem seus gigantes para enfrentar. Mas ok, para entender a história específica por trás desse título, a gente precisa sair do universal e ir para o particular. E isso leva a gente direto para a pessoa que deu vida a esse mundo. O autor se chama Mário Domingues. E ele é a peça-chave para a gente conseguir desvendar o contexto único que existe por trás dessa imagem tão poderosa. É pelo olhar dele que o menino ganha uma voz e os gigantes ganham uma identidade bem específica. E de onde vem essa voz? De São Tomé e Príncipe, uma pequena nação insular ali na costa da África Central. E olha, saber de onde a história vem, isso muda o jogo todo. Os gigantes de repente começam a ganhar uma forma muito mais concreta. A obra do Mário Domingues faz parte do que a gente chama de literatura lusófona. E por que isso é importante? Porque coloca o trabalho dele numa conversa global. Pensa numa grande teia literária que conecta Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e, claro, São Tomé e Príncipe. Todos eles compartilham uma língua e, muitas vezes, uma história colonial que se cruza. Agora, o que é fascinante é ver como isso define os gigantes históricos de São Tomé e Príncipe. Pensa só, a colonização, séculos como um ponto central do tráfico de pessoas escravizadas, a luta pela independência e, hoje em dia, a batalha para navegar na economia global. Esses não são gigantes de metáfora, sabe? São as forças históricas reais que moldaram a nação. E é o eco de tudo isso que pulsa na literatura que nasce lá. Então, é aqui que a gente chega no ponto central. Agora dá para juntar todas as peças, o que é universal e o que é específico, o que é pessoal e o que é político. O título funciona em vários níveis ao mesmo tempo, criando uma história sobre escala que é, de fato, muito profunda. E essa comparação aqui ilustra essa complexidade de um jeito brilhante. O menino pode ser o indivíduo contra a sociedade ou a inocência contra a experiência da vida adulta. Mas, no contexto do Mário Domingues, o menino também é uma pequena nação insular enfrentando os gigantes do colonialismo e das potências globais. É uma única história pessoal que carrega o peso da história de um povo inteiro. E isso nos leva a uma ideia ainda maior. Por que é tão fundamental ouvir histórias que vêm de lugares como São Tomé e Príncipe? Porque são essas perspectivas que muitas vezes ficam à margem, que oferecem uma compreensão do mundo que a gente não teria de outra forma. E essa ideia resume tudo perfeitamente. Histórias como O Menino Entre Gigantes não são apenas sobre um lugar pequeno. Elas são sobre a própria condição humana, vista através de uma lente única e muito poderosa. Elas nos lembram que as maiores verdades, muitas vezes, vêm das vozes mais discretas. E assim, a gente volta para o começo, mas com um olhar novo. A história de Mário Domingues nos convida a fazer a mesma pergunta sobre o nosso próprio tempo. Se a gente olhar ao redor, para as forças políticas, sociais, econômicas que nos moldam, que gigantes estão projetando a sua sombra sobre nós hoje?